Você já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a caminhada bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 981 11 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Mas o nosso texto base é esse. 1 Coríntios capítulo 10, muito conhecido seu, talvez, você saiba de cor, verso 31, nos diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas o que é que tem a ver? Por que eu vou tratar desse tema? Primeiro por isso, porque tudo que eu e você precisamos fazer deve ser feito para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então já vai mais uma pergunta para você. A forma como você se alimenta glorifica a Deus? E não adianta você ficar pensando no esposo, na sogra, no cunhado, no irmão, no filho. Esse é um assunto muito particular para que eu e você esteja fazendo uma avaliação sobre a nossa vida. Talvez, como eu falei anteriormente, você ainda não tenha parado para pensar um pouquinho sobre esse assunto, né? Mas agora é uma oportunidade, agora é um tempo oportuno. Você precisa, querida mulher, convencer-se de que os métodos de Deus para a nossa alimentação disciplinada, não é qualquer tipo de alimentação, né? São os corretos para que eu e você comece a praticá-lo. E eu já posso afirmar uma coisa para você: nenhum tipo de alimento é pecado. Nenhum tipo de alimento é pecado. Mas existem maneiras pelos quais certos alimentos ou hábitos alimentares se tornam pecaminosos. Então é importante que a gente reflita, pare um pouquinho, pense em como nós temos nos alimentado. Será que esse tipo de alimentação tem sido para a glória de Deus? Eu não estou falando tão apenas daqueles que comem excessivamente. Os que também não comem, às vezes, não estão glorificando a Deus. Por isso que é um tema muito importante, pouco abordado. A Bíblia nos dá sempre um princípio que deve ser aplicado quando a gente fala sobre hábitos alimentares. Quando a gente fala sobre hábitos alimentares, não tem como desassociar de um aspecto, né, do fruto do Espírito chamado domínio próprio, ou autocontrole, ou autodisciplina. Por isso que o nosso tema é uma alimentação disciplinada. Então nós precisamos refletir, nos analisar, nos reeducar para que verdadeiramente nós consigamos glorificar a Deus nessa área, para que nós não venhamos a escandalizar as outras pessoas, ou para que nós não vivamos assim, como muitos até utilizam alguns versículos que se trata desse assunto, mas fora do contexto, dizendo, olha, vamos comer, porque amanhã nós vamos morrer mesmo, então, olha, é melhor que a gente coma. Ou alguns ditados populares que a gente ouve tanto por aí, né? Olha, pobre só se vale do que come. E eu não quero dizer para você que nós não devemos comer. E imagina, quem é que sobrevive sem alimentação, sem comida? Afinal de contas, isso é graça de Deus. Como é gostoso nos alimentar, sentir o sabor dos alimentos,
pensar nos nutrientes que vão nos trazer energia para que nós possamos desempenhar tudo aquilo que o Senhor colocou diante de nós, não é verdade? Então não pense que quando a gente fala sobre alimentação disciplinada, ou quando a gente fala sobre forma de se alimentar, ou alimentos, ou educação alimentar, enfim, como você já tem o costume de falar, é algo que é ruim. Então, tira essa ideia, não é nada ruim. O que nós vamos ver aqui é como é que essa alimentação precisa ser vivenciada para a glória de Deus. E quando a gente fala isso, a gente lembra lá do livro de Gálatas, que também nos diz assim, ó, o próprio Paulo esboça vários traços de caráter, não é? Que é uma qualidade que demonstra que o Espírito Santo está operando na vida do cristão. E dentre tantas dessas características, existe o domínio próprio. Então, o domínio próprio está totalmente interligado. E aí você diz, Cíntia, mas como é que eu estudo sobre o domínio próprio? Hoje nós não vamos nos adeter sobre esse aspecto do fruto do Espírito, mas você que está chegando agora, que ainda não ouviu, vou animar o seu coração. Nós temos aí na nossa playlist, no nosso canal aí, esse que você está ouvindo, IPB Canoas, na nossa playlist nós temos uma das séries lá que é Fruto do Espírito, baseado no livro de Gálatas, e tem um estudo inteirinho que fala sobre o domínio próprio, assim como cada um do aspecto do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é um só, né? Então você pode sim depois se deleitar, estudar, aprender sobre o fruto do Espírito, que tem a ver e que traz várias luzes a respeito desse assunto. Quando a gente fala de domínio próprio, né, significa lá no Novo Testamento controle sobre o quê? Autocontrole sobre desejos, muitas vezes desenfreados. Às vezes a Bíblia se reporta a desejos sensuais, né, conforme Paulo usa esse termo para tratar sobre o próprio corpo, porque quando a gente fala de alimentação, a gente não tem como desassociar do nosso corpo físico, e o nosso corpo físico é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, eu e você devemos ser os melhores mordomos do templo do Espírito Santo. Ou seja, o que é um mordomo? Aquele que cuida. Como é que você tem cuidado do seu corpo? Não estou aqui me reportando a fala que muitas vezes nós vemos e ouvimos nas mídias, né? De que você precisa cuidar do seu corpo porque ele precisa ser assim, ele precisa ser belo. Cuidado com a aparência, não é dando ênfase a isso aqui que nós queremos tratar sobre esse assunto. Até porque a verdadeira beleza flui do interior. Mas isso não deve nos levar para o outro lado de viver de qualquer jeito, dissolutamente, sem levar em consideração o que o Senhor nos diz, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, inclusive nos alimentar para a glória de Deus. Então é um tema que eu gostaria de trazer para a mulherada, porque nós lidamos com alimentação, com comida todos os dias, afinal de contas a maioria de nós, né? Talvez essa seja uma realidade, somos responsáveis por inclusive preparar essa alimentação dentro da nossa casa, e aí como vai ser importante você ter essa consciência de que essa área o nosso Deus também está interessado e que nós não devemos nos alimentar de qualquer jeito, mas nos alimentar de forma disciplinada. Então, eu gostaria de encorajar você. Não fique triste se você tiver com uns quilinhos a mais. Não fique triste se você já tentou, por exemplo, eliminar alguns quilos e ainda não conseguiu. Olha, a minha palavra para você é perseverança. Existem áreas na nossa vida que nem sempre a gente consegue de primeira, mas ainda dá tempo você recomeçar. Você pode recomeçar, se reeducar e trazer de volta conhecimentos que vão te ajudar nessa área. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Para alguns aqui, eu já falei em alguns estudos anteriormente, quando eu falei para vocês que eu queria abordar sobre esse assunto, estão lembradinhas? Pois é, estou cumprindo minha palavra hoje. Não estamos tratando sobre alimentação, e não qualquer tipo de alimentação, mas uma alimentação disciplinada. E eu precisei, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com oração, com decisão, com perseverança,
há 3 anos atrás, mais ou menos, tomar essa decisão, porque eu estava muito acima do meu peso, as minhas taxas estavam todas alteradas, mas eu estava feliz. Qualquer um que me chamasse para comer, vamos comer qualquer hora, madrugada, de manhã cedo, eu ia. E não era nada que você pode parar e pensar assim, ai, Cíntia, que coisa glutona, né? Tá comendo demais? Não, mas eu simplesmente não analisava. Eu não tinha a disciplina na alimentação. Aniversário de manhã, aniversário à tarde, comida 1 hora, comida, enfim. Eu estava ali sempre à disposição. Qualquer tipo de convite é uma maravilha. Afinal de contas, ouvi por muito tempo um dito popular nosso cristão que diz o quê? O crente, o que não bebe, come. Não é assim? Então a gente vai vivendo de forma que muitas vezes seleciona algumas áreas que a gente considera importante para que elas nos tragam crescimento espiritual e desconsidera outras, como na minha vida eu por algum tempo desconsiderei a questão da alimentação. Então o Senhor abriu meus olhos, servindo a Ele, caminhando com as mulheres, e a gente pôde assim ter um auxílio, né? Eu falei para vocês que eu procurei uma ajuda médica, eu fui na endocrinologista, porque eu pensei, eu devo estar com problema da tireoide, e não é assim, a gente coloca a culpa na tireoide, né? E a endocrinologista disse, Cíntia, você não tem nada de tireoide, está aqui os exames, seus exames estão alterados, seu colesterol está alto, seu triglicérides está alto. E eu fiquei pensando, mas eu já completei agora 44 anos, né? Isso há 3 anos atrás, eu já entrei na casa dos 40, estava com 41 mais ou menos. Senhor, não estou glorificando o Senhor nessa área. Eu tinha levado uma Bíblia para endocrinologista, pensei, vou guardar a Bíblia, porque eu estou aqui dando trabalho para a mulher, né? Ela olhou bem firme para mim e falou, nós somos o que comemos. Inicialmente me provocou uma certa ira, pensando assim, quem é essa mulher para me falar alguma coisa? Mas ela estava certa. E eu comecei a pensar e observar de que precisava de fato de ajuda nessa área. Procurei o auxílio de uma das nossas irmãs em Cristo, nossa querida Aline, que na época morava aqui em São Borja, hoje está em Brasília. Um abraço para você, Aline, que é da área, e ela pôde me trazer algumas instruções, me orientar em relação à alimentação, atividade física, a tomar água, que eu achava que tomar água é quando a gente tem sede. Você já parou para pensar nisso? Você sabia que existe um cálculo exato para cada um tem uma quantidade certa de água? Como é, Cíntia? Já vou dar a dica para você antes de adentrar aqui em outras coisas. Você precisa calcular o seu peso. O seu peso você multiplica aí por 35 ml e você vai saber exatamente quanto de água você precisa tomar por dia. Quando nós temos sede, na verdade o nosso corpo já está desesperado por água. E como é importante a água para a questão da oxigenação do cérebro, hidratação da pele, enfim, o funcionamento do próprio intestino. Olha, esse estudo daria assim pano para manga, como alguns falam, né? Mas nós vamos nos deter naquilo que é essencial. Resumindo a história, mudei os meus hábitos alimentares. E aí talvez você diga assim, mas Cíntia, deve ser fácil para você, porque você está falando isso porque você não cozinha. Nina, não, engana-se você. Também sou dona de casa, cozinho todos os dias. Tenho esposo, tenho 3 filhos e recebo muitos hóspedes na minha casa. Então todos os dias eu estou ali afinada, ó, com o meu fogão, com a pia, com tudo que o Senhor me equipa em relação à minha cozinha. Então, não é tão simples assim quando você tem os alimentos, quando você precisa aprontar esses alimentos, fazer a alimentação. Por quê? Porque a gente sente o cheiro, porque a gente vê, e normalmente a gente é atraída pelos órgãos dos sentidos, não é? Mas o Senhor nos dá domínio próprio, o Senhor também nos impulsiona e tem interesse em nos dar essa disciplina alimentar. Resumindo a história para não ficar muito longa, conseguimos eliminar ali nossos 25 quilos, graças a Deus, e pudemos assim então, não apenas eliminar, porque talvez você diga assim, agora eu vou pegar essa daí e vou continuar, né? Mas manter, para o seu cérebro entender
e ter essa reeducação. Não é dieta, meninas. Dieta normalmente não funciona, porque você começa, às vezes ela é rigorosa demais. É uma reeducação, é uma mudança de mente. É uma mudança de mente. É você entender que o Senhor, nosso Deus, está interessado nessa área e que nós, cristãos, deveríamos ser as pessoas mais preocupadas com isso, para que não venhamos a escandalizar os outros ou deixar de glorificar o nosso Deus. Mas esses 25 quilos foram eliminados, graças a Deus, não é? É uma luta, é fácil? Não, é uma luta? É. Exige domínio próprio? Exige. Fruto do Espírito? Sim. Autodisciplina? Sim. Mas o nosso Deus tem como nos dar. Então nós temos as duas verdades que são duas linhas que não se cruzam, mas que a gente nunca deve esquecer. Soberania de Deus, o nosso Deus pode nos conceder o fruto do Espírito, nos dar resiliência, perseverança, domínio próprio, disciplina para que nós consigamos, não apenas nesta área, mas nós estamos tratando dessa área hoje, por isso que eu estou falando. Mas nós temos aqui a outra linha que é verdade, elas são paralelas, elas são verdadeiras, elas não se cruzam, chamada responsabilidade humana. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. E mais, eu e você prestaremos conta de todas as áreas da nossa vida diante do nosso Deus. Então nós devemos levar a sério a questão de uma alimentação disciplinada. Graças a Deus já se passaram 3 anos. Pela graça de Deus e com muito esforço e disciplina, esses 25 quilos foram eliminados e se mantém, não é? E hoje eu já tenho essa reeducação, esse conceito, esse cuidado e posso garantir para vocês que não passo fome, mas eu seleciono, eu penso antes de comer. Quando eu ultrapasso um pouquinho, no outro dia eu dou uma resinha, é assim que a gente faz. O equilíbrio na vida em todas as áreas é fundamental. Então eu gostaria de lhe incentivar, eu gostaria de lhe desafiar, eu gostaria que você pensasse na possibilidade de que a forma como você está se alimentando talvez não esteja glorificando a Deus. E se não está glorificando a Deus, isso se torna um pecado, isso se torna um empecilho. Isso não é bom. Então, quando a gente fala sobre uma alimentação disciplinada, é importante que a gente saiba que os resultados disso vêm também como obra do Espírito Santo de Deus. E a gente precisa entender que não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos também se comermos. Lá em 1 Coríntios trata sobre esse assunto, capítulo 8, verso 8, porque os crentes ali estavam, parece que não tinham muita etiqueta nessa questão, não tinham muita educação, até mesmo na Santa Ceia um comia o alimento do outro, era uma verdadeira bagunça nessa área. Então, queridas, o ser obediente em nossa alimentação não é ser legalista, mas é procurar ser uma mulher que também quer glorificar a Deus, tendo uma alimentação disciplinada. A nossa postura diante de Deus, ela é conseguida apenas por meio do seu imerecido favor. Ou seja, apenas através da graça de Deus é que nós conseguiremos ter essa caminhada em relação à alimentação com um olhar cristão, com um olhar espiritual, para que nós não venhamos a escandalizar as próximas pessoas. E isso é totalmente aplicável e ela funciona de forma perfeita através da justiça de Cristo Jesus, na conta dos pecadores indignos como eu e você, não é? Isso chama-se justificação. Nós somos justificados pela graça de Deus e Ele tem interesse de trabalhar essa área na nossa vida. O domínio próprio é uma das chaves desse processo. Por que eu falo isso e qual processo, talvez você esteja perguntando? A santificação. Nós nos convertemos, é bem verdade, e esse é um longo aprendizado na vida cristã. Talvez você não seja uma mulher cristã, mas está aí nos ouvindo. Então, é como se tivesse um degrau. Você consegue visualizar uma escada com vários degraus. E um dia nós recebemos esse chamado irresistível do Senhor na nossa vida, que chama-se conversão. É quando o Senhor abre os nossos olhos, é quando o Espírito Santo vem habitar em nós. E é a partir daí que nós conseguimos enxergar verdades que muitas e muitas vezes nós não víamos como áreas importantes.
Por quê? Porque éramos mortos nos nossos delitos e pecados e não levávamos a sério. É como se eu e você fôssemos cadáveres ambulantes e estamos andando, mas não temos vida. Você já parou para pensar nisso? Então o Senhor vem e nos dá vida com esse chamado irresistível. E esse chamado é regenerador, ou seja, nos traz vida, regenera, gera novamente, que é o nascimento espiritual que a gente fala. Então você imagina que esse é o primeiro degrau dessa gigante escadaria até a nossa pátria celestial, porque nós somos peregrinos aqui. O Senhor nos dá vida e isso nós chamamos de conversão. E a partir daí eu e você precisamos entender que deve existir uma entrega total, segundo degrau. E assim a gente vai subindo. E eu poderia colocar aqui vários nomezinhos. Eu vou colocar alguns, não significa ordem de prioridade, mas só para você pensar um pouquinho. Obediência, silenciar o coração, analisar o coração, carregar a nossa cruz, domínio próprio, e aí entra todo o fruto do Espírito, evangelizar, ter um olhar atento. Olha, cada vez que você vai observando várias áreas da sua vida, você vai subindo um degrauzinho. E isso chama-se santificação. É bem verdade que às vezes a gente está lá na quinta escadinha, no quinto degrau dessa escada, desculpe, né? No quinto degrau dessa escada, e às vezes a gente escorrega e a gente cai por nossa desobediência, por nossa falta de atenção, por não vigiar e orar, não é assim? Mas o Senhor diz que Ele segura bem firme na nossa mão. E se nós nascemos de Deus, nós devemos andar como Ele andou. E o Senhor, Ele diz assim na palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Ele não começa uma coisa e deixa pela metade, como muitas vezes você faz. Não, Ele vai até o último dia da nossa vida. Afinal de contas, todos os meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Por isso que é maravilhoso a gente pensar em coisas de valor eterno e saber que existe sim uma necessidade de uma avaliação em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós estamos especificando na questão da alimentação. Não importa a idade que você tem. Você precisa se analisar, você precisa se observar para ver se você não está tendo necessidade desse domínio próprio. Porque a falta de domínio próprio não nos deixa enxergar a realidade da natureza temporária, dos prazeres terrenos, da nossa própria pecaminosidade e o pior, endurece o nosso coração para a alegria e os propósitos celestiais. Às vezes você está pensando nessa área, isso aí não é para mim. Ai, por que nós estamos falando disso? Você pode ser jovem, você pode ter a meia-idade, você pode ter a melhor idade, você pode ser idosa, não importa. Se nós estamos vivos, nós precisamos observar se o nosso tipo de alimentação ou a nossa forma de lidar com os alimentos está, de fato, glorificando a Deus. Nós temos exemplos na Bíblia assim. Lembra de Daniel, quando foi cativo lá na Babilônia? Olha que exemplo de jovem, e era possivelmente um adolescente. Resolveu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Inclusive disse assim, ó, eu e meus amigos vamos ficar só nos legumes. Cíntia, eu não acredito, nem sabia disso. Pois então, tinha tudo que o rei oferecia. É diferente quando você não tem essa opção e quando você tem essa opção. Ah, eu estou bem regradinha. Por quê? Porque não tem a opção de estar no meio do palácio real com tantas regalias assim, podendo comer tudo que quer, a hora que quer, da forma que quer. Comer ou beber. Daniel era um homem de Deus. Daniel era um homem irrepreensível e levava a sério essa área como uma área também espiritual. E isso eu e você precisa encerrar esse estudo entendendo que o Senhor se preocupa com isso. Então, minhas queridas, nós precisamos sim de orientação para poder exercer o domínio próprio na alimentação, senão eu e você nunca vamos ter uma alimentação disciplinada. E aí você pode perguntar para mim assim, mas Cíntia, como podemos ter domínio próprio em nossa alimentação? É fazendo dieta? Pois mesmo que você esteja fazendo ou seguindo perfeitamente uma dieta, isso não significa muitas vezes que a sua alimentação esteja agradando a Deus.
Porque o Senhor nosso Deus está preocupado com a motivação do nosso coração. Então eu gostaria de deixar e trabalhar com vocês aqui algumas perguntas que eu acho que vai lhe ajudar a talvez você ter as respostas que você precisa sobre essa questão ou sobre a sua forma de se alimentar, se ela é pecaminosa ou não. Mas, Cíntia, de onde você tirou essas perguntas? Eu gostaria de indicar esse livro para vocês, ó. Amo Comer, Odeio Comer, da nossa querida Lise. Não é um livro que tem dieta, não é um livro que tem cardápio para você seguir, mas é um livro que traz instruções, respaldos bíblicos do porquê que a gente muitas vezes se alimenta ou come de qualquer forma. Só para você ter ideia, ó, eu vou colocar aqui para vocês terem ideia alguns dos títulos que ela trabalha, tá? De um ataque cardíaco ao sentido do propósito, né? Um objetivo renovado, a transformação que Deus deseja, espelho, espelho do meu coração. Afinal de contas, a alimentação tem muito a ver com o coração. Compreendendo quem você é, somos templos de Deus. Por que fazemos o que fazemos? Você sabe por que que você come assim? Por que que você faz assim? O poder de Deus que transforma vidas. Adotando os métodos de Deus para uma mudança, ou seja, uma perspectiva correta sobre a comida, tomando decisões piedosas sobre como comer, comida e sua vida complicada, pratique, 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 é outro capítulo que ela trata aqui no livro. Uma palavra especial para você, cruzando a linha de chegada. São 12 capítulos fáceis, uma leitura boa, agradável. Eu só consegui achar esse livro depois que eu já tinha eliminado os meus 25 quilos. Eu acho que se eu tivesse conseguido fazer essa leitura antes, o Senhor tinha aberto mais o meu coração e talvez eu tivesse tido, há um tempo atrás, essa iniciativa. Mas tudo tem um tempo na vida, então eu indico para você. Se você tiver interesse, deixa o seu contato aí, que depois eu tenho esse livro aqui, eu posso fazer chegar, eu tenho ainda algumas unidades, até a sua casa, com um fretezinho bom, barato. Caso você tenha desejo, deixa o seu contato aí no chatzinho, que depois, quando terminar o estudo, em outro momento, eu pego e faço contato com você. Deixa o seu WhatsApp, tá bom? De repente você vai colocar mais uma desculpa. Como é que eu faço para chegar até a minha casa? Bom, a gente já dá um jeito em tudo, né? Afinal de contas, queremos ter uma alimentação disciplinada. Então, para você compreender se a sua forma de se alimentar é pecaminosa ou não, eu vou deixar aqui algumas perguntas para você sondar o seu coração e o nosso estudo vai trazer luzes em relação a isso. Porque você pode perguntar assim, mas como é que eu sei se a minha alimentação é disciplinada ou não? Ou seja, uma alimentação disciplinada é aquela que redunda em glórias a Deus. Aí você diz, Cíntia, mas eu nem como muito. Observe. Tem alguém, se você é daquelas que gosta muito de comer e comer sem pensar, você precisa tomar algumas posturas. Por exemplo, andar com pessoas que também têm essa mesma característica, se você deseja, por exemplo, repensar, se reeducar, eliminar alguns pesos, você vai precisar se afastar um pouquinho dessa pessoa. Porque você não adquire domínio próprio da noite para o dia. Você dorme sem domínio próprio e amanhece com domínio próprio. Não. Isso é uma caminhada. Através da oração, através do jejum, através de graça, através da perseverança, através de uma decisão do seu coração e da sua mente. Ninguém vai eliminar os quilos por você. Você é quem deve tomar essa iniciativa, como várias outras áreas na sua vida. Então você precisa repensar. Como é que eu estou me alimentando? Quantas calorias eu me alimento por dia? Quantos litros de água eu estou tomando por dia? Você sabia que o seu estômago é mais ou menos do tamanho de uma mão? Abre aí a sua mão para você ter ideia. É isso aqui que cabe dentro do seu estômago. Cíntia, eu não acredito. E aquilo tudo que eu como? Então, minha filha, é porque já dilatou. É como se fosse vamos pegar uma bexiga, uma bola de aniversário. Né? Bexiga em alguns lugares, balão em outros, bola de aniversário, enfim. Ela não vai esticando, ela não vai dilatando, dependendo do sopro, de como você deixa, você quer deixar. Tem uns estômagos que já estão assim, não é? Mas ele tem um tamanho ideal. Ele tem um tamanho ideal. E você pode até, alguns estudiosos, inclusive pesquisas nos Estados Unidos, fizeram para ajudar nessa área algumas pessoas, pegaram a própria questão da mão.
né, colocando para cada um deles, ó, você toma o café da manhã, aí você tem o lanche da manhã, depois você tem o almoço, depois você tem o lanche da tarde e você faz também a sua janta. Essas são as principais refeições de um dia. Quantas vezes eu devo me alimentar por dia? Depende da forma como você está sendo orientada. Existem várias formas. Essas 5 aqui são normalmente o que se usa de mais comum, não é? Com hora marcada, com tempo determinado. Mas já existem algumas pessoas que se utilizam bastante também, por exemplo, do jejum intermitente, que ajuda inclusive em várias áreas da vida, na questão das células, na questão do controle das taxas e várias outras. Mas isso é um processo, você não pode. Como é o jejum intermitente? Depois você dá uma pesquisada aí na internet que tem várias dicas confiáveis, hein, meninas? Não vai fazendo o que está falando lá à toa, sem um acompanhamento médico ou sem um auxílio na área da saúde. Nós não somos formados nessa área, mas eu posso garantir para você que essas coisas funcionam. Depende muito da pessoa. Então, assim, não tem uma regra básica, mas você precisa analisar se a sua alimentação está sendo disciplinada e se está redundando em glórias ao Senhor. Você precisa ter uma noção disso. E por isso mesmo eu vou deixar aqui algumas perguntas para você observar se essa forma como você está se alimentando é pecaminoso ou não, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, quando você come, isso lhe provoca algum tipo de dúvida? Se você acredita que estará pecando, né? Porque você está excedendo. Ai, Cíntia, mas eu não estou excedendo. Bom, então analise o seu peso. Porque muitas vezes você está com a mente tão perturbada que você acha que come pouco, mas o seu peso e o seu corpício está dizendo que não. E eu vou falar aqui uma outra coisa para você. Não é todo mundo que está acima do peso que significa que está comendo muito. Existe sim alguns distúrbios que faz com que você ganhe peso. Existem algumas medicações que faz com que você ganhe peso, mas tudo isso, meninas, é controlado. Tudo isso é controlado. Existe um acompanhamento médico, você deve procurar para poder analisar onde ou a causa ou o porquê que isso está acontecendo. Mas muitas vezes isso chama pecado. Você come muito sim, mas não admite que você come muito. E aí você vai ganhando peso de forma desnecessária. Com isso, você não glorifica a Deus, ou então você deixa de comer também, e isso também não glorifica a Deus, porque Deus quer que a gente se alimente e todos nós precisamos de alimento, e como é bom degustar os alimentos na quantidade certa, de uma forma disciplinada. Então vejam que não é nem o de menos e nem o de mais, mas é o equilíbrio, é a disciplina, como tudo na nossa vida. No livro de Romanos, capítulo 14, 23, nos diz o seguinte: mas se aquele que tem dúvida é condenado a se comer, por que faz? Não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, está na dúvida em relação à quantidade, em relação ao que comer, busca a orientação de Deus. E aí você vai começar aqui. Eu estou só trazendo perguntas para que você analise as respostas. Quem vai dar é diante de Deus o seu coração. E cuidado, porque o seu coração é enganoso, tá? Segunda pergunta que você deve fazer para saber se essa alimentação sua, ela é disciplinada ou não. Idolatria. Como assim idolatria? Idolatria. Ingerir esse alimento em particular demonstra independência de coração? Quando você estiver comendo, pergunte se você faz porque tem fome ou se você come sem pensar. De forma, de qualquer jeito, né? A gente pode colocar assim. Isso que eu estou comendo precisa de nutrição ou é porque existem razões que, em última análise, servem como idolatria? Tem pessoas que têm uma vontade muito grande de comer nos restaurantes mais caros. E aí você observa as condições da pessoa e se você pode, não é pecado não. O pecado é, você tem condição para isso? Muitas vezes isso revela idolatria do coração ou ídolos, talvez seja uma frase melhor, do coração. Para se amostrar, para ostentar o que não é. Já parou para pensar? Você comer no cartão de crédito. Você está vivendo o mês agora, mas você já está devendo 2, 3 meses adiante. Bom, aqui é outro assunto que é sobre finanças, né? Não vou nem adentrar nisso aí. Ídolos é tudo aquilo que desvia a atenção de Deus para determinada coisa. E aí eu lembro para você um dos mandamentos
que se encontra lá em Êxodo, capítulo 20, verso 3, que diz: não terá outros deuses diante de mim. Será que a comida não está sendo um ídolo do seu coração? Será que as pessoas não estão olhando para você, já estão mais preocupadas com você do que você mesmo? E você leva tudo na brincadeira. Ao invés de você comprar, analisar e comprar, por exemplo, ai, Cíntia, eu não aguento ver doce. Ao invés de você comprar um chocolatezinho, ou então um potinho pequeno de um docinho que você gosta, aí você compra um balde. Revela que você não está nem um pouco preocupado com o seu tipo de alimentação. Então, observe se não existe idolatria ou ídolos no seu coração em relação à comida. Não quero que você fique com raivinha de mim, viu? São instruções bíblicas que vêm da parte do Senhor e que podem ser uma grande bênção se você não ficar blindando o seu coração em relação a essa área. Outra pergunta que eu deixo aqui para você: sentimentos. O desejo de comer isso procede de um sentimento que abriga o que no coração? Por exemplo, abriga ira, abriga medo, abriga frustração, abriga depressão, abriga ansiedade? Ora bolas, você está comendo suas emoções? Nós não devemos comer os nossos sentimentos. Eu estou com tanta raiva que eu vou comer. Até a unha se come, não é? Dá para pensar nisso? Analise-se. Está roendo unha, dica para as mulheres: faz a unha, paga caro, pinta de um esmalte vermelho, por exemplo, para você enxergar de longe uma cor mais escura, porque quando você for levar até a boca aqui, você já vai ver: nossa, gastei dinheiro com isso aqui, não vou comer a unha não é para comer, é até anti-higiênico, né? Alguns profissionais da saúde dizem que tem tantos micróbios aqui, é como se tomasse até um xixizinho. Já para pensar nisso? Então, a unha não foi feita para comer, muito menos os nossos sentimentos. Você é uma mulher que tem as emoções equilibradas? Ou não, estou feliz demais, vamos comer. Estou triste demais, vamos comer. Estou ansiosa, vamos comer. Não, filha. Lembra do tamanho do nosso estômago? Tenha domínio próprio, tenha disciplina, controle-se. Afinal de contas, se procederdes bem, já nos diz lá em Gênesis capítulo 4, verso 7. Não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Você precisa dominar esse desejo desenfreado de comer qualquer hora e qualquer coisa sem analisar. Isso é pecaminosidade. Isso é você comendo os seus próprios sentimentos e as suas próprias emoções. Nós não devemos ser mulheres descontroladas emocionalmente. Aliás, descontroladas em nenhuma área. O X da questão vai ser sempre o equilíbrio. E nós precisamos observar isso. Afinal de contas, a mulher precisa ter o equilíbrio, a estabilidade emocional. E não descontar na alimentação. E pior, provocar escândalos em relação a quem vê. E ainda levar toda a família para um patamar doentio. Por quê? Porque não teve uma alimentação disciplinada. Então veja como esse assunto é sério e nós não devemos levar na brincadeira, porque ele é bíblico, porque ele é espiritual. Afinal de contas, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do nosso Deus. E já vou falar uma coisa para você: não adianta você ficar insatisfeita, reclamando do seu peso, inimiga da balança. Você precisa tomar uma atitude. Mas vamos seguir para mais algumas perguntas. Cobiça ou desejo. Eu estou comendo isso simplesmente porque eu vi alguém comendo. Tem gente que come porque o outro está comendo. A grande pergunta é: mas eu estou com fome? Por que eu estou comendo isso se eu não estou nem pensando nisso? Vamos comer, estou vendo alguém comendo. E nós somos instigados nesse século a isso. Quer ver? As propagandas de iFood, não é? Os seus olhos vai ser sempre os comerciais que estão sempre atrativos e lhe chamando para você comer. Enfim, leva muita gente a pecar se não tiver o domínio próprio. Os seus olhos e os meus é um canal poderoso para uma tentação. Lembra de Eva lá no início? Eva viu. Normalmente a gente vê. Às vezes você não está com fome, mas vê o outro comendo, então isso chama cobiça. Cíntia, e o que é ter fome? Filha, existe diferença entre fome e vontade de comer. Vontade de comer, olhou, deu vontade de comer. Aí você tem que perguntar: mas eu estou com fome?
Você precisa se conhecer. Sabe quando é que existe verdadeiramente fome? Quando a barriga começa a roncar. Você precisa ouvir os roncos da sua barriga para você discernir o que é vontade de comer e o que é fome. Vontade de comer não é hora de comer, eu só estou com vontade, mas eu não estou nem com fome, então não é hora de comer. Observe se você não está cobiçando. Também em Êxodo, um dos mandamentos, não cobiçais. Nem a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem a comida do próximo e nem o que não é do próximo. Simplesmente quero comer porque eu vi isso. E o domínio próprio está onde? Se você não domina nem a comida, vai se trocar por um prato de lentilha ou qualquer outra coisa? Não, minhas meninas, nós precisamos prestar atenção. E essas perguntas poderão ajudar você a atentar para uma área que está escanteada aí na sua vida. Não blinde o seu coração, ouça com carinho, independente da sua idade, porque ainda há esperança para você. Uma outra pergunta, incursão. O que é incursão? É um ataque, uma ocupação, não é? Se comer esse alimento, estarei criando um caminho de ataque para o pecado ou de abrindo portas para o pecado? Romanos capítulo 13, verso 14 nos diz, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Outra pergunta para você. E se eu comer esse alimento, eu serei pedra de tropeço para algum cristão mais fraco? Ou seja, será que eu não estou sendo pedra de tropeço na minha forma como eu estou me alimentando? Essa é uma pergunta que você deve levar em consideração. Mas eu não tenho nada a ver com as pessoas. Tem sim. Vocês estão me ajudando? Alguém me ajuda nos textos que eu estou citando, por gentileza? Se você puder escrever as referências aí no texto, eu já vou ficar bastante feliz, porque aí depois fica registrado. Caso você ainda não tenha feito isso, me dá uma ajudinha aí escrevendo. Já vou deixar mais um texto aqui, Romanos capítulo 14, 21, falando sobre esse assunto aí, esse tema, pedra de tropeço. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então você deve analisar, por que eu estou comendo e não é errado comer? Mas será que a forma como eu estou fazendo isso agrada a Deus? Talvez você esteja sendo pedra de tropeço dentro da sua própria casa, para a sua esposa, para os seus filhos, ou vice-versa, para o seu esposo, para os seus filhos, para a sua família e também fora. Ou então mesmo aquela pessoa que diz, esconde a comida que fulano chegou. Cuidado, muito cuidado. Outra pergunta que eu deixo aqui para você poder responder com o seu coração. Posso comer esse alimento em favor e ação de graças a Deus? Ou mesmo sabendo que isso não me faz bem, não é saudável, ainda eu estou comendo? Ou seja, isso produz algum louvor, algum engrandecimento em relação ao Senhor? Olha o texto aí para você. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom, se recebido com ações de graças. Você quer ver um exemplo desse? Você, por exemplo, tem intolerância à lactose. Você talvez tenha intolerância a glúten. Você talvez tenha a síndrome do intestino irritável. Mas você não liga, você come qualquer coisa que lhe derem. O outro não vai se alimentar por você. Está lembrado disso? Então, o que acontece? Isso que você está fazendo não está redundando em glórias nem louvor ao Senhor. O Senhor já lhe deu um corpinho assim para que você cuide assim, para que você possa cuidar mais dele. Então, meninas, vamos lá que há esperança para você. Outra perguntinha para você, já estou chegando aqui no final. Uma ilustração, ou seja, você se torna um exemplo para alguém, você é um bom exemplo de bons hábitos alimentares para os outros e você encoraja outros a serem disciplinados com a sua forma de se alimentar? Como é maravilhoso! Olha, como eu fico feliz quando eu recebo e muitas pessoas depois, pessoas que me conheciam, Cíntia, o que é que você fez? E a gente consegue conversar e a gente consegue dar dicas e quando a pessoa é ensinável e ela quer, mas não foi uma, nem duas, nem três pessoas que conseguiram também se livrar desse pecado aí da gula ou de uma alimentação que não era disciplinada. Olha, eu consegui eliminar 15 quilos, não é, Lúcia? Não é, meu amigo Giovano? 20 quilos e tantas pessoas que não cabe aqui para citar nomes, porque você passa a ser um exemplo. Normalmente nós ensinamos pelo exemplo. E olha, eu nem falei para vocês que quando eu estava observando toda aquela questão do peso excessivo, eu não estava me enxergando, eu estava vendo as pessoas, eu dou bastante estudo e palestras, principalmente para as mulheres,
E eu estava observando, nossa, como as meninas estão ganhando peso, mas eu não estava me enxergando. Normalmente é assim, a gente blinda o coração. E eu consegui fazer até um estudo que se tratava sobre isso. E quando eu fui me olhar no espelho, eu falei, gente, guarda o estudo, eu preciso tomar uma atitude primeiro. E eu não falei para ninguém, é uma dica que eu deixo para você. Não precisa você estar, agora eu vou mudar. Não, mude, quietinha. Porque pode ser que você nem consiga de primeira. Pode ser que você ainda passe um tempo maior. Algumas pessoas me perguntaram, Cintia, em quanto tempo você eliminou os 25 quilos? Eu eliminei em 8 meses, 25 quilos. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem como ser em menos tempo, tem como ser em mais tempo. O que importa é começar. Então você serve de um bom exemplo nessa questão de alimentação. As pessoas que vivem com você podem seguir o seu exemplo? Se sim, glória a Deus. Se não, você precisa mudar de vida. Outra perguntinha para você. É uma pergunta que parece redundante, né? Não. Como assim não? Consigo dizer não à comida, mesmo quando eu posso comê-la sem pecar? Você pode dizer assim para a comida, eu quero comer, mas eu não vou comer. Você domina a comida ou a comida lhe domina? Nós não podemos inverter essa ordem. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja que texto interessante, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Ah, minhas irmãs, como essa área precisa ser trabalhada no nosso meio cristão. Não é você ficar apontando nem condenando para ninguém, mas é a gente mostrar as verdades do Senhor, porque o Senhor tem interesse de tratar dessa área na nossa vida. Outra perguntinha para você. Será que a alimentação não faz de você uma prisioneira? Isso me aprisiona? Isso me submeterá a algum tipo de escravidão? Por exemplo, tem pessoas que são viciadas em Coca-Cola ou café. Ah, eu não posso ficar sem tomar café porque minha cabeça dói. Enfim, né? Nós não podemos também ser escravos da comida. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Uma outra pergunta para você. Desvio. Preparar esse alimento me desvia de algo melhor que porventura Deus tenha para eu fazer nesse momento? Quer ver um exemplo de uma mulher da Bíblia? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 41. Marta, amada, anda inquietas com muita coisa. Como nós temos Martas na nossa vida. Marta teve a oportunidade de ter o próprio alimento, a essência do alimento na casa dela, que é a pessoa de Cristo Jesus, mas ela estava inquieta, preocupada em fazer comida e ainda querendo dar ordens para Jesus e chamar a irmã de folgada. Quantas vezes aí você diz, como é que Marta é assim? Você é igualzinha. Você é igualzinha. Quantas vezes no dia do Senhor, que é dia do culto solene, o dia que Jesus ressuscitou, o dia de congregar com seus irmãos, você fica dormindo em casa? Porque você escolhe o alimento errado. Quantas vezes você troca... Não, você nem fica... Não, Cintia, não fica em casa. Exatamente, mas você vai passear no parque, mas você vai para o aniversário de Beltrano, fulano e não vai para a casa do Senhor. Minha filha, acorde, existe um alimento, uma comida que Jesus nos ensina que nós precisamos comer, que você ainda não conhece, muito melhor do que essa. Procure ter as suas prioridades bem ajustadas e uma alimentação de fato disciplinada. Outra pergunta. Estou trazendo aqui as perguntas para você, a última. A comida é sua aliada? Se eu comer esse alimento, eu estarei prejudicando minha saúde de algum modo? Deus lhe deu a enorme responsabilidade de cuidar do seu corpo. Se você não cuida do seu corpo, nisto estás pecando. Você fazendo isso, ou você fazendo o contrário, você está pecando. E vou deixar aqui para você um outro mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 13, que diz, não matarás. É um suicídio lento quando você não cuida da alimentação, quando você não cuida do seu corpo, quando você não desenvolve hábitos alimentares saudáveis, quando você não tem uma alimentação disciplinada. Queridas, eu gostaria de deixar essas perguntas para você, porque só você pode ter a resposta. A minha oração é que enquanto essas perguntas foram trazidas ao seu coração, com respaldos bíblicos, você leve a sério essa área. Não perca a esperança. Ainda há esperança para você. É uma caminhada, mas é uma caminhada que vai exigir fruto do Espírito, que vai exigir perseverança, que vai exigir autodisciplina, que vai exigir domínio próprio. E você precisa observar
e ter, ou pelo menos fazer algumas considerações que eu posso deixar aqui de forma adicional. Por exemplo, tenha um programa alimentar, já que você não tinha parado ainda para pensar nisso, procure ver que tipo de alimentos você tem comido. Faça uma cota, tem tantos aplicativos de quantas calorias diárias você precisa por dia e tenha sabedoria e criatividade em relação a isso. Por que eu estou falando? Por exemplo, você sabia que um cacetinho ou um pãozinho comum tem em torno de 150 calorias? Aí você diz, ai, Cíntia do céu, como 3 em cada café da manhã. Pois então, eu estou falando só ele puro, não estou falando queijo, manteiga e assim vai, né? Mas aí você pode parar e pensar assim, tá, tem 150 calorias, mas ele é nutritivo? De repente eu posso substituir isso por uma fruta, que vai ter talvez até a mesma quantidade. Vamos pensar, um abacate, um pedaço de abacate, porque ele é bem calórico, mas ele é uma gordura boa. Mas eu vou ter muito mais nutrientes do que simplesmente ingerir carboidratos. Nós precisamos também dos carboidratos, então você tem que ter um equilíbrio. Não sou eu a pessoa que vai trazer isso pronto para você, mas estou trazendo aqui algumas considerações adicionais. Veja um programa alimentar, procure um nutricionista ou procure uma educadora física, veja a cota de calorias diárias para você equilibrar. Seja responsável, porque normalmente é você. Cíntia, mas eu não faço comida em minha casa. Mas se nós somos auxiliadoras, nós somos as responsáveis por fazer isso. Talvez pelo seu trabalho secular você não faça, mas você compra. Então você precisa também analisar o que é que se você está sendo bênção na vida da sua família e os deixando através da alimentação de forma saudável. Faça uma reeducação alimentar. Tudo é aqui, ó, na nossa mente. Tudo é aqui na nossa mente. Reeduque seu cérebro. Nosso cérebro ama açúcar, docinhos. Aliás, doce não é para todo dia, gente. Aí você diz, Cíntia, meu cérebro gosta de açúcar. Sim, mas você também tem que observar que às vezes você diz assim, não, mas eu não gosto de doce, eu gosto de salgadinho. Pois então, o salgado também vira açúcar. O arroz ingerido também vira açúcar. Então assim, pare, pense, estude um pouco mais sobre esse assunto. Faça atividades físicas regularmente. Cíntia, mas eu não tenho dinheiro para academia. Pula a corda em casa, até sem corda. Faz abdominal em casa, faz caminhada na sua rua, num momento seguro, obviamente. Anda de bicicleta. Você precisa descobrir algum esporte, não é possível, que você goste ou que você passe a gostar. Tem um relatório diário sobre o que você comeu, até que você consiga desempenhar e ter uma mente reeducada ou educada, de forma que você possa cozinhar e pensar nos alimentos com equilíbrio, ter uma alimentação equilibrada, para que você não seja prejudicado na sua saúde, para que você tenha um ataque cardíaco, para que você tenha as suas taxas de colesterol alteradas, não é? E quando as coisas forem servidas diante de você, lembre-se, você deve dominar a comida e não a comida lhe dominar. E também não seja esfomeado e seja o primeiro a se servir, né? Vamos ter a nossa educação como mulheres de Deus. Às vezes nas nossas festinhas, nos nossos estudos, depois tem um chazinho, depois tem um encerramento. Daqui a pouco está você carregando tudo para casa. Olha, a etiqueta é outro assunto, né? Você escandaliza os outros, coloca dentro da bolsa, isso aqui eu vou levar, fulano não vê, isso aqui é para amanhã. Tem educação. Então, assim, um assunto puxa o outro. Queridas, o meu desejo é que a disciplina espiritual, ou seja, leitura da Bíblia, oração, jejum, até o jejum intermitente vai lhe ajudar a você fazer o seu jejum espiritual. Tem pessoas que não conseguem ficar 2 horas sem comer porque já dá dor de cabeça. Olha, o nosso Deus ficou tantos dias. Obviamente, só Ele conseguiu todos aqueles dias. É comprovado que a gente pode ficar mais tempo sem comida. Não muito tempo sem água, né? Mas a gente precisa pensar sobre esse assunto, porque você precisa ter uma alimentação, decidir ter uma alimentação disciplinada para que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Você, além de economizar, não pense que você vai ter mais trabalho. Olha, vou até deixar uma dica prática aqui para você, principalmente aquelas que sofrem com a taxa descontrolada do colesterol, do triglicérides. Eu já fiz, ó, vou mostrar aqui para você. Vou deixar aqui para você uma receitinha prática de caponata de berinjela. Olha aqui, ó. Trouxe até abobrinha. São legumes que são muito saudáveis. Berinjela que você conhece, abobrinha, dá para fazer tantas receitas.
torta de abobrinha com atum, que é uma delícia, torta de abobrinha com atum, com aveia, nem vai farinha de trigo, olha, é aveia, atum, ovo, procura depois na internet que você vai ver, uma delícia, você vai poder fazer. Mas eu queria deixar aqui para você de forma prática a camponata de berinjela. Você vai picar, por exemplo, essa berinjela, bem pequenininha, você vai colocar numa água a vapor ou você pode fazer também no micro-ondas e aí você vai colocar todos os temperinhos que você gosta. Você vai colocar cebola picadinha, você pode colocar tomate, azeitona picadinha, você pode colocar cebolinha, você pode colocar salsinha ou coentro, você vai colocar pimentão, um pedaço de pimentão amarelo e vermelho para dar aquele colorido bonito e é saudável. Você vai colocar o seu temperinho a gosto e vai regar com azeite de oliva e também pode ser vinagre de maçã ou vinagre branco, a ponto que ele fique bem molhadinho, mais ou menos aqui, ó, uns 2 dedinhos assim. Se você fizer no micro-ondas, você coloca ali para um tempo mais ou menos de 5 minutos. Depois você vai mexer e colocar mais 5 minutos. Uma outra coisa que vai deixar, que você pode ter dentro dela, uma delícia, é também a uva passas. Olha aqui que maravilha que fica. Olha que bonito esse prato. Tá dando para você ver? Vou tirar um pouquinho aqui. Ó, chique, gostoso e saudável. E barato. Camponata de berinjela em conserva, você pode deixar na geladeira, comer na salada, comer com atum, comer com peixe, comer com carne, comer até com uma torradinha de forma equilibrada, fica simplesmente delicioso e ainda vai te ajudar a baixar o colesterol, baixar o triglicérides, ele tem vitamina C, porque a berinjela tem bastante água, enfim, são muitos os benefícios, são muitas as receitas, dá para fazer uma infinidade de coisas de forma saudável que vai alimentar muito bem a sua família, né? Tem o bolinho de banana com aveia, que é uma delícia, a base de banana com aveia. Isso daí também eu faço semanalmente aqui em casa, com granola. Olha, é maravilhoso. Tem tantas receitas, mas o nosso tempo é curto. Eu gostaria de orar por sua vida, pedir ao Senhor que nos ajude para que você considere ou reconsidere essa área na sua vida. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer por mais esse estudo, pela bondade do Senhor na nossa vida e por mais esse tema que muitas vezes é esquecido, mas que é bíblico. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa decisão de ter uma alimentação disciplinada, para que nós venhamos a ser bênção na vida da nossa família, para que nós venhamos a ser exemplo para outras pessoas, glorificar o Teu nome através da nossa alimentação, cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Paizinho de amor, independente da nossa idade, a rever os nossos conceitos e a glorificarmos a Deus também nessa área. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração e nos dê o entendimento necessário sobre esse assunto. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu não poderia deixar de dizer para você que quer ter uma alimentação disciplinada, a inserir também o chazinho. O chazinho é nosso aliado na nossa alimentação, tá bom? Então eu gostaria apenas de deixar um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Não vou falar aqui nominalmente, mas sintam-se abraçadas. Saiba que é uma alegria ter a sua audiência, a sua presença. E não esqueça de dar um joinha, de compartilhar esse assunto com outras mulheres, para que nós possamos juntas glorificar o nosso Deus. E veja, eu aguardo por você na próxima semana, para que nós possamos ter decisões acertadas. Até lá, se Deus assim nos permitir.